Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo 1 e versículo de número 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, em 2024 eu tive o privilégio de vir aqui algumas vezes, conhecer a igreja e a igreja me conhecer para que nós estivéssemos vivenciando a realidade de 2025. Num desses encontros, eu, numa escola bíblica dominical, tive o privilégio de expor esses dois versículos. Então, na noite de hoje, eu não vou mais navegar minuciosamente nas águas desses dois versículos, porque isso já foi feito numa daquelas escolas bíblicas dominicais que tive o privilégio de estar aqui, somando forças aos amados irmãos. Eu vou permanecer nas cercanias, nas regiões próximas ao texto, trazendo abordagens contextuais, históricas, e aí no final eu vou trazer um apanhado, um resumo sucinto dos dois primeiros versículos, que são a porta de entrada dessa epístola. E aí aqueles que puderam estar conosco numa daquelas escolas bíblicas dominicais de 2024, terão a oportunidade de relembrar alguma das verdades destacadas naquele encontro. E aqueles que não puderam estar conosco naquele encontro, terão a oportunidade de ter acesso, mesmo que de forma resumida, ao que nós conversamos naquela ocasião. Eu quero pensar a análise desses dois versículos a partir desta temática. Noções contextuais da epístola aos Filipenses. E eu começo ressaltando que a epístola de Paulo aos Filipenses, ela é considerada a carta da alegria do apóstolo Paulo. A coroa do ministério do apóstolo Paulo é a igreja dos Filipenses. Ao lado da igreja na Tessalônica, a igreja em Filipos, debaixo do reduto romano, tornou-se a maior parceira do ministério do apóstolo Paulo. Se eu e você tivermos a oportunidade, e assim eu espero que tenhamos ao longo deste ano, nós iremos perceber que ao longo desta curta epístola, carta, composta de apenas 4 capítulos, nós encontramos a expressão alegria, alegrai-vos e seus correlatos em 17 ocasiões. Daí não é de se estranhar que os comentaristas bíblicos concordem com a ideia de que esta epístola é a epístola da alegria. Certamente muitas igrejas trouxeram alegrias ao coração do apóstolo Paulo, mas nenhuma se equipara à igreja dos Filipenses, tal como fica expresso na epístola aos Filipenses. Por quê? Porque além de ser uma fonte de sustento financeiro do apóstolo Paulo, mas muito mais do que isso, era uma igreja temente a Deus e uma fonte de motivação do apóstolo Paulo. Quem é o autor dessa epístola? Fica evidente, é o apóstolo Paulo. Isto está na porta de entrada dessa epístola. Versículo de número 1, acompanha comigo, capítulo de número 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Quem é esse Paulo? É o veterano apóstolo Paulo, de Atos 9, e que no contexto do Novo Testamento foi responsável por 13 cartas, 13 epístolas, 13 livros que aprouve ao Senhor serem preservados para a edificação espiritual da igreja.
Eu não sei se você sabe, mas certamente você deve saber, a epístola à igreja em Corinto, na verdade, ela não se estrutura em duas, mas em quatro. Foram 4 escritos, melhor dizendo, mas aprove a Deus preservar somente 2. E no decorrer da nossa caminhada nos escritos do apóstolo Paulo, percebemos que não somente acerca da igreja em Corinto, mas de outros trabalhos ele escreveu. E escreveu com profundidade, com zelo, com afinco, com temor, mas aprove ao Senhor preservar somente 13 dos seus escritos. Não há discordâncias, até mesmo entre teólogos liberais, que partem do pressuposto de que não existe revelação sobrenatural acerca da idoneidade da autoria paulina. Vamos resumir o que eu disse? Mesmo entre aqueles que são os críticos da fé, há uma concordância que de fato foi Paulo, o apóstolo de Cristo, o seguidor de um tal de Jesus, que escreveu essa epístola. Aí a pergunta que surge é: o que é que isso tem de valor para mim, pastor? E a resposta ela é óbvia. Se de fato foi Paulo, o veterano apóstolo Paulo, o Paulo de Atos 9, o Paulo da Epístola aos Gálatas, da Epístola aos Romanos, da Epístola a Timóteo e de outras tantas cartas, faz com que eu e você tenhamos um olhar cuidadoso para com este livro, para com essa epístola, a Epístola aos Filipenses. Por quê? Não se trata de uma carta qualquer, não se trata de um escrito qualquer, não se trata de composições aleatórias de um autor alocado no futuro, ou melhor dizendo, no passado distante. Pelo contrário, nós temos um escrito inspirado por Deus. Por quê? Porque o seu autor era um autor inspirado por Deus. Aquilo que consta nas páginas da Epístola aos Filipenses não veio do coração do apóstolo Paulo para o nosso coração. Veio do coração de Deus para o coração daquela igreja e por tabela para o nosso coração. Se isto é verdade, se Paulo é o autor desta epístola, o Paulo inspirado por Deus, o Paulo apóstolo de Cristo Jesus, eu e você precisamos tratar esse escrito como sendo da mais alta importância. É palavra de Deus para todos nós. Quem é o autor? O apóstolo Paulo. Não existe discordância, até mesmo entre os liberais. Qual que é a data da composição dessa epístola? Se você vasculhar comentários bíblicos e estudiosos, você vai perceber que sempre há uma discordância ao cravar uma data específica. Alguns colocam 61, outros 62, alguns recuam até o ano 54. Mas existe um consenso entre os estudiosos mais conservadores de que esta epístola foi escrita entre o ano 61, 62 a 63. Aí a pergunta que surge é: pastor, que besteira é essa? Para que eu preciso saber dessas informações? E eu te dou a resposta. Primeiro, não é besteira. E segundo, se de fato foi o ano 61, 62 a 63, nesse contexto, Paulo, o apóstolo Paulo, estava preso, encarcerado numa prisão domiciliar na capital do poderoso Império Romano. Perceba a importância dessa afirmação. O seu autor está escrevendo e a carta ganha status de ser a carta da alegria, e o seu autor não está debaixo de um coqueiro, sentado frente a um mar de águas transparentes, sendo servido por alguém. Não. Ele, na verdade, está acorrentado. Ele está preso. A qualquer instante, alguém podia bater a porta de sua prisão domiciliar com uma sentença do imperador: Paulo, amanhã,
às 8 horas da manhã, você será degolado. Imagina você, nesse contexto extremamente opressor, tendo que continuar com afinco, com zelo, o ministério pastoral conferido a você. Pensa um pouco. E aí, nesse contexto, este pastor, veterano pastor, vai escrever para pastorear mais uma vez uma outra igreja. Igreja que ele já conhecia, porque participa de seu processo de fundação. E ao escrever, ele escreve tendo como tônica central o prazer em Deus. O prazer na glória de Deus, a satisfação do seu coração no Senhor. E aí tudo muda. Muda por quê? Porque nós aprendemos destas informações que a verdadeira alegria, tal como apontada nas páginas das Sagradas Escrituras, independe das circunstâncias terrenas. O sujeito pode estar desempregado, doente, acamado, o mundo pode estar desabando sobre a sua cabeça, sentimentos depressivos podem estar batendo a porta de seu coração, mas ainda lhe há alegria. Mas alegria como assim? A alegria tal como apontada aqui, nem sempre significa gargalhadas, sorrisos, brincadeiras ou coisas do tipo. A alegria tal como apontada aqui, imprime a ideia muito mais de confiança em Deus. E é essa a tônica central. No final das contas, às vezes vai nos faltar o sorriso. Porque as lutas são muitas. As oposições vêm de todos os lados. Principalmente do nosso ser interior, que tende a colocar sobre nós fardos extremamente pesados. O sorriso se esvai, e em dados momentos o semblante é de tristeza, de abatimento, mas não falta lá no fundo do nosso ser interior a confiança em Deus. Mesmo dando um passo de cada vez, engatinhando, nós continuamos acreditando que mais cedo ou mais tarde a nossa vida vai passar por um upgrade. E tudo vai mudar, e mudar para melhor. Por quê? Porque nós confiamos em Deus. E Deus é especialista em contornar as situações mais difíceis da nossa vida. Uma outra colocação que eu considero extremamente importante. A Epístola aos Filipenses faz parte do corpo paulino de epístolas da prisão, ao lado de Efésios, Colossenses e Filemão. Isso aqui é tão interessante. Por quê, meus caríssimos irmãos? Porque nós estamos falando de um prisioneiro sentenciado à morte, não porque roubou, não porque matou, não porque cometeu algum desvio moral, mas por ter sido fiel àquilo que Deus colocar em seu coração. E ele vai escrever não somente uma carta, mas 4 cartas. E estas cartas vão ser preservadas para a nossa edificação espiritual. O que isso nos mostra? O vigor espiritual do apóstolo Paulo. Os seus impulsos, a sua motivação sempre constante, vivaz, pujante. Quarta-feira teremos reunião de oração. Amanhã teremos reunião de oração, terça-feira teremos reunião de oração, quinta-feira teremos reunião de oração, sexta-feira teremos reunião de oração, sábado nós teremos reunião de oração. Semana Mundial de Oração. Eu te espero aqui. Paulo compareceria se ele fosse membro da igreja, sim ou não? E na escola bíblica dominical, ele viria ou não? E nos cultos de domingo à noite, ele faltaria sim ou não? Certamente que não. Por quê? Porque ele estava convencido do seu comprometimento com Deus e com o corpo de Cristo Jesus, que é a sua igreja. Meus amados irmãos, convém que eu faça a seguinte observação. Existem estudiosos
que dizem que, na verdade, o local de composição dessa epístola foi a cidade de Éfeso. Outros vão um pouquinho mais longe e dizem que foi Cesareia. Todavia, não há em Atos dos Apóstolos, que é o livro escrito pelo médico amado historiador Lucas, que foi companheiro do apóstolo Paulo, nenhuma evidência de um aprisionamento de Paulo nessas duas respectivas cidades. Logo, o consenso entre os mais conservadores é que de fato tenha sido Roma, a capital do poderoso Império Romano. Pergunta: para quem que esta epístola, esta carta foi escrita? Resposta: os filipenses, é óbvio, pastor. Sim, você está certo. Onde é que está isso no texto? Versículo número 1. Olha o que diz o texto. Filipenses capítulo 1, versículo número 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. É a igreja dos filipenses, pastor. O que isso já não é óbvio? Para que ficar remexendo nessas coisas? Isso é extremamente importante, você sabe por quê? Porque quando eu sou informado que a igreja que vai receber essa carta estava em Filipos, aí eu pergunto, o que era a cidade de Filipos? A cidade de Filipos era um povoadozinho pequeno, não era muito grande. Quem eram os seus habitantes? Soldados romanos aposentados. Isso aqui é interessante. E aí é mais interessante quando eu começo a perguntar acerca dos destinatários, é que eu vou mergulhando na epístola e eu percebo que não tem expressões judaicas. O apóstolo Paulo, na epístola aos Filipenses, ele não faz menção do Antigo Testamento, coisa que é característica nas outras epístolas suas. Você sabe o que isso me mostra? Os destinatários dessa epístola, que ficavam na cidade de Filipos, eram basicamente gentios. Quando eu e você vamos aprender a dirigir, a primeira coisa que o rapaz da autoescola nos pergunta é: você já dirige? Se você já dirige e vai tirar a sua carteira, você leva um montoado de vícios, de manias. É preferível, por exemplo, que você nunca tenha pegado em um volante e comece a tirar a sua carteira, porque aí você já aprende do jeito certo. Agora pensa o apóstolo Paulo lidando com gentios, que não tiveram contato com o judaísmo, uma religião muito próxima em dados momentos do cristianismo. Eles não tinham vícios característicos do judaísmo. Então, certamente, o apóstolo Paulo teve uma maior facilidade para trabalhar com aqueles amados irmãos. Daí não é de se estranhar que aquela igreja tenha se tornado a coroa da alegria do apóstolo Paulo. Você já lidou com gente marrenta? Gente birrenta? Gente que não conhece nada, mas acha que conhece alguma coisa? Você já lidou com gente assim? Você já lidou com gente de nariz empinado? Você já lidou com pessoas que acham que tem um rei na barriga? Você já lidou com pessoas que acham-se muita coisa e esquecem-se de que todos nós, somos nada vezes nada, vezes nada, menos nada? Você já lidou com pessoas assim? O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja em Filipos e ele está lidando com uma igreja suscetível ao aprendizado, sem determinados vícios característicos do judaísmo e que em dados momentos se assemelhavam muito a aspectos do cristianismo. Qual que é o propósito dessa epístola? Expressar alegria e preocupação. Alegria por quê? Porque era uma igreja pujante, era uma igreja vivaz, tinha seus problemas, mas uma igreja que alegrava o coração do velho apóstolo Paulo. Paulo recebe em sua prisão domiciliar a visita de um irmão chamado Epafrodito. Isso vai ficar evidente na medida em que nós mergulharmos no texto em questão. Epafrodito vai adoecer na presença do apóstolo Paulo. O coração do apóstolo Paulo vai ficar profundamente perturbado. Paulo vai orar pedindo a Deus que curasse Epafrodito, e Deus vai responder, não imediatamente, mas depois de um tempo. É tanto que o apóstolo Paulo deixa impresso na sua epístola aos Filipenses, que a sensação que ele tinha é que Deus iria matar Epafrodito.
E se isso acontecesse, a sua tristeza seria elevada, tristeza sobre tristeza. Porque ele já estava se sentindo oprimido. Aí a igreja envia alguém para ajudá-lo e esse alguém morre aos seus pés. Só que Deus responde ao apóstolo Paulo. Epafrodito fica curado. Nós não sabemos ao certo que doença ele teve. O que nós podemos afirmar é que ele beira a morte. E aí um tempo depois Epafrodito volta. E quando ele volta, ele leva na bagagem a epístola aos Filipenses. Epafrodito saiu ainda saudável da cidade de Filipos, percorreu alguma coisa em torno de 800 quilômetros até a cidade de Roma, onde estava o apóstolo Paulo. E quando ele chega lá, diz a Paulo o que estava acontecendo na igreja em Filipos, como a igreja estava crescendo e ao mesmo tempo os problemas da igreja. Quando Epafrodito retorna, Paulo expressa a sua gratidão à igreja, mas aproveita para fazer advertências e correções. Se eu e você formos para o capítulo 1, versículo 17 a 20, a igreja dos Filipenses estava debaixo de perseguições. Inimigos estavam se opondo à igreja. Se eu e você formos para o capítulo 3, 2 a 21, falsos ensinamentos estavam assolando o interior da igreja aos Filipenses. Paulo não podia baixar a guarda. E havia conflitos internos. Se eu e você formos para o capítulo 1, versículo 27, ao capítulo 2, 18, capítulo 4, 2 e 3, lá eu e você iremos encontrar vários conflitos internos, disputas de interesses. Certamente, pessoas que se achavam donos da igreja, e que em vez de promoverem a união da igreja, estavam promovendo a desunião da igreja. De serem instrumentos de paz, estavam sendo instrumentos de guerra. Agora pensa, Epafrodito chegando em casa e dizendo assim, circulando a notícia na cidade de Filipos. Epafrodito voltou. E ele trouxe uma carta. Nós vamos nos reunir na quarta-feira para lermos a carta. E era assim os cultos. O obreiro responsável pegava a carta do apóstolo Paulo e ele lia literalmente. É por isso que os originais se perderam, porque de tanto manusear, acabou se deteriorando, se perdendo. Por isso, a necessidade de cópias e mais cópias e cópias e mais cópias para a preservação do texto original. Agora imagina Epafrodito chegando e dizendo assim, Evódia, Sintique, e as duas mulheres mencionadas por Paulo no interior da igreja. E uma olha para a outra assim, eu vou te matar. Não, eu vou pegar você depois daqui. Olha onde a sua birra chegou, lá em Roma. Imagina, haviam duas mulheres no contexto da igreja em Filipos. Uma tal de Evódia e uma tal de Sintique. Qual que era o problema entre as duas? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que a birra entre as duas estava num volume tão alto que Paulo, 800 quilômetros de distância, tem que escrever e pastorear o coração das duas. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha o que diz o texto. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Paulo é o autor e a semelhança de Paulo, Timóteo também se inclui dentro desta classificação de servos de Cristo Jesus. Timóteo aparece aqui não como um coautor dessa epístola. Timóteo aparece aqui porque Paulo estava preparando o caminho para aquilo que ele iria dizer em Filipenses 2:23. O que Paulo diz em Filipenses 2:23? Paulo diz em Filipenses 2:23 que ele almejava enviar para Filipos Timóteo. Então é como se Paulo estivesse preparando o caminho. Timóteo não compartilha da composição desta carta. É o apóstolo Paulo e somente ele. Mas por que ele aparece? Por causa disso, ele estava sendo preparado para ser enviado para a igreja em Filipos. A palavra servos que aqui aparece, lá no original é doulos, que é uma outra expressão para escravo. O Russell Shedd, comentando esse texto, corretamente ele diz que a melhor interpretação para o nosso vernáculo, para a nossa língua, desse versículo é Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. E essa é a caracterização mais apropriada de minha vida e de sua vida. O que é que nós somos? Escravos de Cristo Jesus.
E aí na sequência nós temos os destinatários. A todos os santos em Cristo Jesus. Olha como é que ele se reporta aos destinatários. Pessoas separadas para uso exclusivo de Deus. Você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro para ser usado para a glória de Deus. E aí diz o texto na sequência, inclusive bispos e diáconos. Os bispos, tal como apontados aqui, ou esta palavra é uma outra palavra para presbítero. E se tivesse aqui traduzido como ancião, também teria seu valor, é a mesma coisa. Quem eram os bispos? Os homens de cabelos brancos, com muitos janeiros no currículo. Em outras palavras, homens experientes, maduros. E quem eram os diáconos apontados aqui? Estes auxiliavam a igreja na perspectiva do assistencialismo, sem ser assistencialista, e auxiliavam os respectivos bispos na condução dos cultos, das programações semanais no contexto da igreja. E diz o texto que vivem em Filipos. Isso aqui é tão interessante, por quê? Porque o texto vai dizer, aos santos em Cristo Jesus que vivem em Filipos. O primeiro em é de natureza espiritual, o segundo de natureza geográfica. Num primeiro momento, eles residiam em Cristo. Num segundo momento, eles residiam na cidade de Filipos. E aí o versículo número 2. Graça e paz a vós outros. O que é graça? Favor imerecido. Se no primeiro versículo eu e você temos quem escreveu e quem vai receber a carta, no versículo número 2 nós temos a saudação. O apóstolo Paulo faz como que aqui uma oração, e ele está dizendo que a graça e a paz de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós. O que é graça? Favor imerecido. E a paz é o correlato de shalom, que é um termo hebraico que aparece nas páginas do Antigo Testamento. Ou seja, a paz apontada aqui, ela independe das circunstâncias terrenas. O mundo pode estar desabando sobre a cabeça do sujeito e ainda assim ele está em paz. Em outras palavras, desfrutando de vívida confiança. A expressão da parte de que aparece aqui, no texto original grego, rapo, traz a ideia de proveniente de, oriundo de, que só procede de. Em outras palavras, graça e paz, a verdadeira graça, a verdadeira paz, não poderão ser encontradas em nenhum outro lugar, a não ser em Deus, o nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Vamos concluir a exposição na noite de hoje? Quem é o autor dessa epístola? Paulo. Quem são os destinatários? A igreja em Filipos, formada por judeus e gentios, só judeus ou só gentios? Pelo que parece, só gentios. Qual que é a data de composição desta carta, desta epístola? 61, 62 a 63, alguma coisa nesse espaço. Qual que é o local de composição dessa epístola? Pelo que parece, Roma. E uma informação que me vem à memória agora, Paulo chega a mencionar no decorrer da carta a casa de César. Paulo chega a mencionar aqui no próprio capítulo a guarda pretoriana sendo convertida através de sua instrumentalização. E são termos que nos remetem ao contexto do Império Romano. Qual que é o propósito dessa epístola? Expressar alegria e preocupação. E aí a pergunta que surge é, pastor, ok, o senhor já está falando há 30 minutos, tem alguma aplicação prática para a nossa vida? Tem, a primeira delas, não deixe que as circunstâncias da vida roube a sua alegria no Senhor Jesus Cristo. Os dias maus chegam para todos nós. E nós não programamos o dia mau. Quem aqui programa ficar doente na terça-feira à noite? Ninguém programa isso, mas chega. Quem aqui programa bater o carro? Não, eu vou bater o carro na quinta-feira porque eu estou sem fazer nada. Não, ninguém faz isso. São os dias maus, as turbulências do dia a dia. Que as dificuldades da vida não roubem a sua alegria, a sua confiança em Deus. Acredite em Deus, confie em Deus. Os homens vão falhar com você.
Nós, seres humanos, somos falhos, invejosos, avarentos, orgulhosos, o nosso coração é duro. Ele nunca vai falhar com você. Se tem alguém que você pode depositar total confiança, é nele. Confie em Deus. Segunda aplicação. Continue se dedicando às coisas de Deus, mesmo que tudo não esteja ocorrendo conforme você planejou. Faça o seu melhor. Se dedique e deixe o restante com o Senhor. O que é que Deus está exigindo de você? Pastor, eu sou responsável por, no contexto da igreja, cuidar do jardim. Faça o seu melhor. Pastor, no contexto da igreja eu sou responsável pelas crianças. Faça o seu melhor. Pastor, no contexto da igreja eu sou responsável por organizar os cálices da Santa Ceia. Faça o seu melhor. Pastor, no contexto da igreja eu sou responsável por guardar as baquetas da bateria. Faça o seu melhor. Independentemente do que esteja acontecendo. O mundo pode estar desabando sobre a sua cabeça. Ninguém pode estar em concordância com você, mas continue fazendo o seu melhor, porque o que nós fazemos não fazemos para homens, fazemos para Deus. Colossenses 3:23. E em terceiro lugar, a paz que excede todo entendimento e que foi anunciada pelo apóstolo Paulo, só poderemos alcançar com o exercício da graça de Deus. Então, no final das contas, nós precisamos de quem? Da graça do Senhor. E como é que nós alcançamos a graça de Deus? Reconhecendo a nossa total dependência. E até no reconhecimento da nossa total dependência está o exercício da graça do Senhor sobre nós. Deus abençoe a todos.